Fala pessoas, dia 8/2, quinta-feira, e pode ser que seja sexta já, pode ser que seja dia 9, dependendo do vídeo aqui, o tamanho que fique, porque hoje é um vídeo exclusivo sobre a operação aí que fizeram contra muitas pessoas em torno do Bolsonaro, né? Então a gente vai ler bastante coisa, vai ter bastante informação, para vocês ficarem inteirados, né? Até mesmo do nome da operação. Tempus Veritatis, veja números da operação, o que significa o nome em latim, que tem aí um indício, né? É tempo ou hora da verdade. Né? É um nome de peso, porque a gente sempre via Moraes sempre inquérito, segurando inquérito, informações e pega delação e segura não sei o quem, pega informação e nada era feito. E engraçado que toda vez que o Bolsonaro fala alguma coisa, faz uma live de bastante alcance, acontece algo. Fez aí uma manifestação, chamou o pessoal, onde seria lá, né? Toda a questão do negócio da baleia, mudaram de lugar, teve bastante gente. Teve essa operação, tá? Que é o tempo ou hora da verdade. E os números são grandes. 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva, 48 medidas cautelares diversas da prisão, 9 estados e distritos federais. E Distrito Federal, né? As medidas judiciais estão sendo cumpridas em 9 estados. 24 horas é o prazo para que investigados como Bolsonaro entreguem seus passaportes para não ter perigo de sair do Brasil. Então você repara que os caras estão cercando muitos nomes, como Valdemar da Costa Neto, a gente vai falar, Augusto Heleno também, né? Muita gente, tá? E Bolsonaro é o alvo. PF e STF avançam para levar ex-presidente à prisão, é o que é mais dito. A capa da Veja, mais perto do alvo, e todos falam da prisão do Bolsonaro, e a gente vai discutir sobre isso também, tá? Mas a informação é o seguinte, a operação da PF contou com a ajuda de Mauro Cid e hacker Walter Delgatti. Então o Mauro Cid, com a delação dele, né? Ele foi solto, acho que foi em setembro, e o Walter Delgatti, que inclusive uma deputada aí chamou, trouxe para perto do Bolsonaro, hoje ele é usado aí contra o Bolsonaro e o bolsonarismo. Tanto em falar em bolsonarismo, fiz esse post aqui que eu não vou ler, né, mas deixei lá no Twitter, se você quiser ler, dá uma pausa aí, sobre o que eu acho, e tem muita coisa que aconteceu que foi errada. Infelizmente, tiveram planos aí e nada disso deu certo. E os planos, eu acredito que eram bem profundos, né? E infelizmente Bolsonaro aparecia chorando tanto porque provavelmente foi traído e muitas coisas que ele achava que poderia contar com gente não pôde contar, tá? Olha só o que tinha. A data em que Alexandre de Moraes seria preso em São Paulo, né? O que mais tinha era youtuber de supostamente direita querendo fazer clickbait falando, Xandão preso amanhã, né? Pegava 100, 200, 300 mil visitas. Eu acho que realmente eles eram puro achismo para ganhar visitas. Só que realmente existia um plano desse aí, né? Conversas mostram Mauro Cid orientando manifestações e monitoramento de Moraes, tá? Temos vários prints, tá? Como, por exemplo, aqui onde estava Moraes, né? Aí ele tem a informação ali, tinha até o codinome do Moraes, né? Onde a professora está. E ele falava aqui, ó, viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo, mesmo dia, por enquanto só retorna a Brasília para a posse do ladrão, qualquer mudança que saiba informo, né? Todas as informações de onde estava o Moraes. Só que você vê que nada foi feito. Sempre nada é feito, né? É uma coisa assim que eu fico me perguntando por que fizeram então, né? Militares chegaram a direcionar 100 mil para financiar golpistas, né? O que chamam de golpistas, e aí realmente tinha informações para onde iria, material, né? Quanto ficaria a alimentação e tal. 100 mil reais. Temos aí informações, ó. Preciso trazer o pessoal, pode ser preciso também, vai precisar, né, como tá por aí, tá com as necessidades iniciais, né, e temos aí vários prints da conversa, né, incluso vou transformar o material em dinheiro, além da locomoção, enfim, muitas coisas, né, e aí ele dizia, espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo, eu também, senão estou preso, e acabou sendo preso mesmo, e você percebe, tinham movimentações, o tal do tic-tac era real. Quem lembra do tic-tac? A gente vai falar muito ainda. Minuta pedia a prisão de Moraes, Gilmar e Pacheco. Então tinha aí a minuta, que a gente vai até falar que acharam outra minuta, né? Mas não é muito bem a outra. Mas aqui mais uma vez falando, dia 18/12 seria a data de suposta prisão, né? Que engraçado que nada aconteceu. E a gente vai entender por que não aconteceu. PF encontra minuta de golpe na sala de Bolsonaro no PL em Brasília. Aí eu me pergunto de novo. Na verdade, não é a mesma. Aí chegou o advogado e falou que quando teve aquele negócio da minuta que foi achada, o Bolsonaro, aí, para ler melhor, fez uma impressão, né? Imprimiu
essa minuta para ler e acabou deixando lá no escritório e eles dizem que é outra, né? Ou seja, precisava disso? Não precisava, né? Mas enfim, aí eles acabam falando que é outra, mas é a mesma que foi encontrada, tá? Até porque seria muito estranho guardar um negócio assim que seria tão, vamos dizer, perigoso para o Bolsonaro, tão próximo, ainda mais no PL. E a gente vai falar de PL, que também é um grande ataque contra a direita em peso, né? Digamos assim, o PL sendo alvo. E o Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante hoje pela PF por porte ilegal de arma de fogo, não só isso. O Carlos Zambelli falou que não foi, mas as informações em geral diz que foi, até porque acharam pedras, né, que seriam ouro em posse de Valdemar. Foi confirmado que a pepita de ouro apreendida com Valdemar é de garimpo, né? Vamos ver aí o que eles vão fazer aí, o que eles vão julgar. Prisão de Valdemar Costa Neto não permite fiança e político ficará na carceragem da PF. Então, é realmente um negócio sério, né? Como a estrutura do PL foi usada por golpistas, também falam da estrutura do PL e olha só que interessante. Claro que os caras não iam parar. E após PF ligar PL à tentativa de golpe, senador pede à PGR investigação e cassação de registro do partido. Então, além de todo esse ataque contra o bolsonarismo, eles talvez aí consigam também afetar a direita em peso com um partido aí que seria o mais próximo à direita bolsonarista, né? Então, é muita coisa que eles conseguiram. PL financiou tentativa de legitimar manifestações em QGs em relação às fraudes, né? Aí temos aí, lembra do Fernando Cerimedo, aquele argentino, falou que teve aí, o PL pagou 1,2 milhão ao Instituto Voto Legal em 5 parcelas de 225 mil. Então teve realmente uma articulação aí, aparentemente, tá? Diz a PF, não tem muito o que fazer, porque agora essa é a justiça brasileira, né? Você pode até falar, não, porque a mídia está inventando e tal, mas você percebe quando citam a PF, é porque as coisas vão desenrolar e vão acontecer até mesmo a suposta prisão, tá? Agora vamos falar de militares, né? Os militares que ficaram aí, caíram no desgosto da população mais bolsonarista porque nada foi feito e até mais, as pessoas foram colocadas em ônibus achando que iam ficar tudo bem, foram presas. Tem gente presa até hoje, tá? Grupo de Bolsonaro tentou cooptar o maior contingente de tropas do exército para impedir posse de Lula, diz a PF, tá? Ou seja, realmente existia aí, né, todo um plano, existia uma defesa. Não sei se Bolsonaro realmente acreditava que iria acontecer, mas uma coisa é certa, muitos em volta dele aparentemente estavam concordando com esse plano. E esse plano que, sinceramente, por algum motivo não deu certo. E muitos acham que é por causa dos militares que não quiseram. Muitos militares não quiseram. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições, disse Helena a Bolsonaro em reunião. Então, realmente, o Heleno aparentemente estava ativo aí também ajudando a toda essa questão. Helena afirmou em reunião que conversou com a BIM para infiltrar agentes em campanhas, tá? E o então presidente Bolsonaro, possivelmente verificando o risco em evidenciar os atos praticados por servidores da BIM, interrompe a fala do ministro, determinando que ele não prossiga em sua observação e que posteriormente conversava em particular, né? Mas aí a gente tem que ver se tá nesse contexto mesmo, porque a gente vai ver que tem um negócio da mídia aqui completamente fora do contexto. Mas enfim, de qualquer forma, todos serão alvos. Gravação com o Heleno mostra que Bolsonaro sabia do uso ilegal da BIM. Então são várias gravações. A PF achou com CID vídeo de reunião com dinâmica golpista. Esse vídeo o Moraes não está mostrando, mas aparentemente pessoas da mídia têm esse acesso e eles conversavam mesmo. Existia todo esse planejamento. Tanto que Braga Neto chamou o comandante do exército de cagão e chefe da aeronáutica de traidor. Então existia toda essa coordenação, coordenando, mas alguns não aceitavam, né? Antônio Freire Gomes, o Braga Neto chamou de cagão, porque não quis. Temos a conversa aqui do WhatsApp, né? Oferece a cabeça dele e ponto, cagão, né? Como diria o Farrur. Heleno comandou monitoramento de Moraes para prendê-lo, diz PF, né? Então existiu aí realmente esse tracking, né? Verificando onde estava Moraes. Só que é engraçado que nada aconteceu, né? Cid usou o celular dos Estados Unidos para organizar golpe com militares. Então ele foi aí com o assessor, ex-assessor do Bolsonaro, mandou algumas mensagens, apagou, e aí o Felipe G. Martins foi lá e perguntou se era um número americano, então tinha isso aí. E sabe o que é engraçado? Olha o Mourão. Nem o Bigodinho ousou isso, diz Hamilton Mourão, sobre a operação da Polícia Federal autorizada por Alexandre de Moraes, né? Ele falou que está sendo um absurdo e cobra, né, reação das Forças Armadas. Eu pergunto agora, logo o Mourão, que era tão contrário ao Bolsonaro, no início do mandato, ficava sempre de picuinha, sempre, né, contrário, foi eleito, né, tranquilamente, e agora falam, que absurdo, né? Claro que para não desagradar aí
a sua base, mas agora não tem muito o que fazer. Exército diz que tem prestado todas as informações necessárias à PF. Então, enquanto o Mourão está falando em reação, as Forças Armadas, os militares, o Exército estão simplesmente muito unidos com a esquerda. Tiveram bastante unidos, tá? A população achava que existiria aí toda uma proteção, mas os caras estavam sempre juntos, tá? Deputados vão ao STF e à PGR contra Mourão por incitar animosidade nas Forças Armadas, e pior, agora vai aí toda uma questão assim, ele tá tentando fazer as Forças Armadas, né? Pode acusá-lo de golpe também, né? O golpe, enfim. Olha só que interessante, né? Hoje, agora não dá pra fazer mais nada, e por isso que quando eu falei no início do ano passado, eu falei, galera, é o seguinte, o bolsonarismo, ele tem a sua força, o seu capital político, mas a partir do momento que o Bolsonaro começa a fazer manifestações, começa a movimentar pessoas, as pessoas começam a aparecer nas ruas, começam a aparecer em lives, eles percebem que precisam se defender, operações são feitas, e é por isso que o Moraes trava esses inquéritos. Não mostra, não deixa ver vídeo, não deixa ver nada, e ele vai soltando aos poucos, né? Uma coisa estratégica. E quando a gente vê essas movimentações, a gente percebe que existia uma guerra interna. Existia aí o bolsonarismo tentando se proteger, fazendo um planejamento, e do outro lado estava Moraes também fazendo seus desdobramentos, e no final da situação, aí aparentemente existiu um checkmate, que agora que o Moraes está colocando, né? Então imagina eles achando tudo isso e começando a colocar as peças no lugar, porque eles têm o poder, tá? O Moraes tem o poder, né? O judiciário agora ele tem o controle do Brasil. Então não adianta ficar se lamentando. Eu falei para vocês, perderam. Assim que perder, dá o backtrack. E a gente vai falar da prisão do Bolsonaro, né? Golpistas tinham apoio de militares com tática de forças especiais, tá? Realmente tinha aí uma especialização aí, um pessoal mais especial tratando dessas coisas, mas vocês lembram que 3 militares morreram de forma misteriosa? É uma coisa que nunca mais é repetida, talvez por ser perigoso, né? E o coronel desmaiou quando a PF bateu em sua porta. O oficial comanda batalhão de operações psicológicas do Exército, com sede em Goiânia, e ele não teve psicológico para aguentar, né? A PF batendo em sua porta. Então, você percebe que complicada a situação. Bolsonaro tinha pessoas ao lado dele que talvez não estavam tão preparadas para fazer tudo o que eles almejavam, né? A operação da PF mira 16 militares que teriam tentado golpe para manter Bolsonaro no poder. Então é muita gente. E aí tá o Mourão tentando se defender. Aí temos o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, que foi preso pela PF na casa da namorada, em Ponta Grossa. E esse cara, pra quem não lembra, briguei com ele de uma forma muito feia em 2019, justamente por não concordar com muitas movimentações que eram feitas, alguns modos que eram feitos até mesmo nas redes sociais, né? A partir da briga com ele que começou a desmoronar toda a questão minha na internet, os cancelamentos, e hoje eu sou uma pessoa completamente isolada. Eu falei que as coisas não deveriam ser feitas daquela forma, e como eu falei naquele meu texto, eu acho que Bolsonaro infelizmente deu ouvido às pessoas erradas, tá? Porque o Brasil é uma situação muito complexa, complicada, que as soluções, né? Se tem solução, a solução com certeza é muito longe do óbvio. Não é uma coisa imediatista, rápida, e com certeza demanda tempo, um tempo tão grande que o povo brasileiro, né, até mesmo os bem-intencionados, não tem a paciência suficiente para entender e aguentar tudo isso. Então, infelizmente, você viu, deu tudo errado. Tentaram planos, projetos, deu errado. Deveria ser feito de outra forma. Se existia aí, como dizem, a fraude, deveria ser feito aí todo um trabalho ferrenho com contagem de votos, auditoria, o que for, que não foi movimentado em 4 anos, tá? É aquilo, se existe alguma possibilidade de realmente, sabe, se defender aí de uma fraude, por que não foi feito? Então, são muitas coisas e muitas pessoas não confiáveis ao lado do Bolsonaro, né? E por isso que ele chorou tanto depois que perdeu as eleições, porque ele sabia que tudo isso estaria muito complicado. Por quê? PF vai à casa de Bolsonaro em Angra dos Reis e o manda entregar o passaporte. E aí ele não tem a possibilidade de sair. Defesa do Bolsonaro diz que a apreensão de passaporte foi desnecessária e que esse presidente não compactuou com o golpe, tá? Só que não adianta, né? Eu acho que não adianta. Ele não consegue mais sair. Muita gente questiona por que ele voltou para o Brasil, né? Muitas coisas foram feitas de uma forma que eu não entendo. Ele provavelmente sabia que nada daria certo, né? Ele tentou até o último minuto, mas deixou as pessoas na frente do quartel. Ele poderia ter avisado as pessoas saírem, mas se ele avisa para as pessoas saírem, perde capital político. E hoje ele está numa situação tão complicada que eu sinceramente vejo assim, que quando era Lula
Lula assistia jogo de futebol dentro da cadeia, né? Lia, falava que lia muitos livros e tal, sei lá mais o que ele fazia, saiu muito bem. E eu pergunto, se Bolsonaro foi preso, o que acontece? Porque Bolsonaro teve aí tirado os carros, pessoas próximas dele que teriam arma não pode ter mais, os carros blindados tirou, e quem garante, né, que Bolsonaro teria sua integridade física garantida dentro da cadeia, né? Que poderia acontecer alguma coisa com ele. Tem umas coisas sutis, um copo d'água é o suficiente, talvez, para, né, ter problemas. Então, eu acho uma situação muito complicada do Bolsonaro. Extremamente complicada. Porque a gente vê outros países aí, né, até mesmo ex-presidente, acontecendo acidentes. E os caras, para tirar um cara que, se tudo isso aí que mostrou, a PF tem razão e houve uma tentativa de tirarem essas pessoas do caminho, o bolsonarismo tentou tirar, é uma coisa complicada, porque para tirar o Bolsonaro, os caras não vão pensar duas vezes, porque já tentaram antes com a facada, né? É bastante complicado. Bolsonaro admitiu que pesquisas eleitorais dariam vitória a Lula. Acho que ele ganha. Aí que vem uma parte que eu acho comédia dessa mídia. Porque o texto é esse aqui, ó. Falando do Datafolha, 45%. Por vezes falando que Lula ganha no primeiro turno. E ele disse que eu acho que ele ganha sim. Só que o texto é complicado, ó. As pesquisas estão exatamente certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? E eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade. E vou entrar em detalhe com vocês daqui a pouco. Por que ele falou isso? Tranquilidade e tal. Porque ele sabe, né? Ele realmente tinha ódio dessas pesquisas. Isso aqui mostra uma grande ironia, mas a mídia fala, não, ele sabia. Você percebe? A situação é extremamente complicada. E Lula comenta a operação, espero que a PF faça a coisa do jeito mais democrático possível. Agora ele tá tão tranquilo que ele tá falando de uma forma assim, espero que tenha presunção de inocência que eu não tive, né? Porque o cara é inocente demais. E que as coisas vão avançando tranquilamente. Né? Mas uma coisa, o que o Torres disse, ó, disse a ministros que se PT ganhasse, todos iriam ser foda. Isso aí é real. Realmente, isso aqui com certeza é verdade, tá? Todo mundo, não tem exceção, tá? Eduardo Michel e Damares reagem à operação da PF, que mira ex-presidente, quer prender Bolsonaro, isso aí é lógico. E eu acho muito preocupante isso, em relação a tudo que eu falei da questão de segurança, né? Porque o Lula ele foi preso, mas ele tinha um aparelhamento ainda do sistema muito grande, no Brasil à esquerda, então ele depois saiu, ainda colocaram ele na presidência de novo, só que eu sinceramente acho que a história com o Bolsonaro não seria igual. Eu acho, tá? Eu acho complicado. Mas enfim, esperamos o melhor, tá? Bom, foi isso. Finalizando, YouTube atrasa a resposta e Jovem Pan perde até 20 milhões por mês sem monetização. Isso aqui é só para mostrar para vocês o quanto ganhava, né? A multinacional de tecnologia, que está avaliando, né, se as mudanças feitas pela emissora brasileira são suficientes para retomar a monetização. No auge, a Jovem Pan recebia até 20 milhões por mês com seus vídeos jornalísticos no YouTube. Isso aí para você ter uma noção de o quanto monetização dá dinheiro se o cara tem muitas visitas no YouTube, né? Eu tinha bastante visita, por causa de cancelamentos da própria direita mesmo, não tenho mais essa quantidade de visitas, às vezes é menos de 10 mil, como a gente vê aí, mas olha quanto de dinheiro dá, é muito dinheiro, tá? E hoje temos aí, ó, sempre eu recebo, como eu recebi hoje, 0 novos inscritos no canal aqui, 2.000 de impressões no Twitter, e eu coloquei monetização de volta porque eu fiquei anos, como você viu aqui, dá muito dinheiro. E eu neguei esse dinheiro todo, né? Pra mostrar pra vocês que eu estou aqui, não por político, né, mas sim pelo Brasil, por vocês, tentando passar a verdade. Mas nada disso resultou em, né, não consegui nada, as pessoas continuavam saindo, me criticando por tentar mostrar a realidade. Ficaram bravas quando eu falava, não é assim que funciona, a direita não pode fazer isso aqui, dessa forma vai dar errado, né? O pessoal cobrando, porque poderia fazer, tinha que ser imediatista, tinha que ser revolucionário. Não dá, né? A esquerda, ela passou décadas para ter o que tem hoje. Décadas. E a única forma da direita conseguir é uma tranquilidade, uma calma e projetos de décadas também para colocar o Brasil nos eixos. Mas sempre aparece aí um bravateiro gritando, xingando o ministro, porque tem que fazer, que tem que movimentar, porque é passeato, mas mostrou que nada foi feito. Tentaram aí fazer movimentações, nada deu resultado. E hoje temos o quê? O PT no poder, um controle absoluto do Brasil. E vocês querem que eu faça o quê? Eu tentei avisar. Bolsonaro muitas vezes caiu no papo de muita gente que, como eu falei aqui, eu até briguei com essas pessoas. Uma esmagadora maioria das pessoas ficaram contra mim. Mas eu falei,
iria subir a rampa, ia acontecer o que aconteceu. Mas pelo menos se tudo isso que a PF mostra é verdade, pelo menos eles tentaram, né? Só que eu acho muito assim, se vai tentar, né? Como é que eu posso explicar? Melhor eu nem falar muito. Vai fazer que faça, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E só gerou aí uma grande, nem vou chamar de dor de cabeça, uma grande desgraça para a direita. E a direita tem perigos de nunca mais voltar ao poder, né? Que tristeza, né? Por isso que hoje eu faço o quê? Um trabalho voltado para pessoas que gostam aqui do conteúdo, que sabem que eu não me meti em nenhum projeto de poder milionário. Eu estou aqui sempre na simplicidade, tentei fazer o máximo sem monetização. E quem quer acreditar em mim, acredite. Mas é isso que temos no Brasil hoje. E essas movimentações tendem a piorar e vamos ver, né? O vídeo exclusivo eu vou deixar até para depois. Eu vou fazer um vídeo bem extenso quando eu for fazer exclusivo, citando aquele tema anterior que eu falei, e também todas essas movimentações que os dias seguintes pode ter que ter muitas novidades importantes e fica bem interessante a gente entrar a fundo nessas coisas, tá? Complicado, né? Mas essa é a realidade do Brasil. Obrigado pela sua presença, né? Se puder ajudar o canal, estamos aí. Apesar que agora tem a monetização, né? Infelizmente, o Brasil, a direita vai demorar muito ainda para se recuperar desses golpes de verdade, né? São golpes de verdade aí que o PL pode até ser extinguido. Mas enfim, é isso que temos. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.